Muito bem, pessoal. Boa noite. Vamos começando aqui. Deixa eu mandar aqueles avisos de sempre. Parará. Aqui. Muito bem. Deixa eu mandar os avisos de sempre. Enquanto isso, a gente verifica som, imagem. Vamos ver aqui. Som, imagem. Testando o alcance do Instagram também, que ultimamente tem feito alguns probleminhas comigo. Deixa eu ver, pessoal. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Vê se está ok aqui, som e imagem. Tem uma luzinha aqui que não está tão direta assim, mas a gente vai ajustando. Deixa eu ver cá. Boa noite, Ju. Boa noite, Alessandra. Estou vendo aqui vocês. Deixa eu mandar um alô pro pessoal. Boa noite. Muito bom. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar. Tá certinho o título. A gente vai avisando pro pessoal. Boa noite. Eu tô com uma dificuldade. Eu tô com uma dificuldade não, né? O Instagram está com uma dificuldade, mas acaba me prejudicando a todo mundo, né? Tudo bom com vocês? Tudo bom? Porque o que acontece? O alcance do nosso envio, das postagens, de live e tudo mais, não está indo, o Instagram não está entregando. Volta e meia tem esses probleminhas que acontecem, né? Então, o que é importante? Para quem está chegando, mais uma vez, boa noite. A gente vai organizando aqui esse início, né? Eu vou pedir para vocês, se esse tema, duas coisas. Se esse tema é interessante, já dá o seu coraçãozinho, já marca ali a sua reação ou a reação que você quiser. Não é? E se você acha que falar de depressão, falar de ansiedade, falar de estresse, que a gente vai falar principalmente sobre estresse hoje, que é a base de tudo isso. Se esse assunto é interessante para alguém que você conhece, por favor, também envia esse link para essa pessoa, porque é o único ponto garantido de que essa live chegue a quem precisa chegar. Tá legal? Isso é importante. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem estiver me vendo e ouvindo também, por favor, dá esse feedback aqui, dá uma boa noite, diz se minha iluminação está ok, eu estou achando que ela está um pouquinho diferente, mas eu sempre acho isso, então, né? Tanto faz, mas vê se está bom para vocês. Se o áudio está ok para vocês também, vou ajustar aqui só a posição de câmera, ok? Boa noite. E aí eu peço essa ajuda, tá? Essas reações, esses avisos, o feedback de vocês é bacana porque vai aumentando o alcance, avisando as pessoas que a gente está online. O Instagram não está fazendo isso, né? Não sei se vocês têm percebido, a gente tem avaliado isso ultimamente. O nosso o Instagram, as postagens do Instituto não está chegando mais para as pessoas, né? Então está sendo limitado propositalmente. Por isso que alguém veio falar essa semana passada eu acho, né? Porque não estava... por que a gente não está postando mais conteúdo, os vídeos não estão saindo mais, e estão, mas não está chegando para as pessoas. Então a gente está tentando agitar isto aqui também. Tá legal, pessoal? Enquanto isso, vou colocar... Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui um outro arroba. Para quem tiver interesse, a gente está separando, né, o conteúdo do que a gente fala de constelação, evaleve.pc, e o que a gente fala de atendimento clínico, tá? São coisas diferentes. Para isso, a gente tem um outro perfil que é chamado @vivaleve.pc, onde a gente fala de terapia, de atendimento clínico, e aí a gente vai falar principalmente desses temas, né? Depressão, ansiedade, toque, entre outros. Vou até ver se eu consigo fixar esse comentário. Não sei se eu consigo, né? Vou deixar aí fixado para quem for chegando. Olá, boa noite. Para quem for chegando, for absorvendo mais, tá? Então a gente tem essa questão, as publicações, a live e tal, não chega para todo mundo, mas você pode ajudar também nesse sentido, tá legal? Então vou falando aqui e a gente vai conversando, tá? Pessoal, falar sobre
Aqui, estou vendo as mensagens. Falar sobre estresse, depressão, ansiedade, são assuntos que ainda são envoltos por mitos, né? Ainda tem muita bobagem que a gente escuta por aí sobre esses assuntos, né? Eu vou tentar, são assuntos que se cruzam, quando a gente vai falar de ansiedade, depressão, são assuntos que se cruzam, mas estresse certamente é o fundamento, é a base de tudo que a gente vai conversar, mas ainda tem muita bobagem, muita história que a gente escuta por aí, muita mistificação, não é? A gente ainda esbarra com a ideia, por exemplo, de que ansiedade, depressão é falta de alguma atividade, falta de fazer alguma coisa, né? Falta de uma louça para lavar, umas bobagens assim, sem precedente. Sem precedente não, né? Tem, né? Precedente, infelizmente. Então, tem quem diga, né, que depressão é o mal do século, é uma doença nova. E bobagem, você tem a descrição de sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Ansiedade a gente pode falar um pouco mais recente, mas de depressão em vários momentos, em vários personagens históricos, né? Pô, Carlos, mas na época do meu avô não existia depressão, não é isso? Ele bebia todo santo dia, mas não tinha depressão, né? Meu parente, principalmente os homens da família, tem essa tendência, né? Vivia no bar, todo dia, todo santo dia tomava uma dose de cunhaque, tinha lá, chegava em casa, tomava o uísque dele, mas não tinha depressão, não é assim? Então veja, a gente chama de outros nomes, mas a experiência com essas condições sempre está no nosso entorno, né? Então a ideia é que a gente possa hoje eliminar alguns mitos, falar um pouquinho sobre essas condições, quadro clínico, entender o que acontece com a gente, o que acontece com as pessoas do nosso entorno e também buscar ali recursos para poder ter uma vida melhor, para poder ter uma vida mais leve. Assim, eu espero que nos próximos 40 minutos, 30 a 40 minutos, dependendo de vocês, a gente possa aqui falar um pouquinho dos aspectos fisiológicos e também dos aspectos psicológicos, mas também sociais, tá? Ser humano, nós somos seres biopsicossociais. Primeira coisa para a gente começar a conversar. Nós somos seres biopsicossociais. Significa dizer que não é só biológico, não é só psicológico e não é só social. Essas três coisas caminham juntas, ok? Fazem parte. Então, quando alguém vira para você e diz assim, mas essas coisas que acontecem com você são coisas da sua cabeça, não é? Mas a cabeça não faz parte do corpo? Faz parecer que é algo virtual, não é assim? Imagina se alguém chega para um diabético e fala assim, não, mas você está com uma produção deficiente de insulina, isso é coisa do seu pâncreas. Alguém fala isso? Não é? Não fala esse tipo de coisa, como se fosse algo separado dele. É lógico, né? Ele pode ter nascido com essa limitação, pode ter desenvolvido, né, uma diabetes tipo 2, mas é uma coisa do seu pâncreas, é real, existe. Da mesma forma que quando se diz é algo da sua cabeça, não é algo mágico e que não tem interferência fisiológica. Tem interferência fisiológica, compreende isso? Faz parte também, não é? Então não tem coisa da sua cabeça. Ou se tem coisa da sua cabeça, o seu sistema nervoso central, o seu cérebro em especial, é um órgão como qualquer outro, né? Que produz e libera uma série de substâncias, uma série de neurotransmissores e tal qual o exemplo que eu dei da insulina lá no pâncreas vai ter ação direta no seu corpo, ok? Então esse é o primeiro ponto, para a gente entender que não é uma coisa só, não é criada, vamos dizer assim. Então o primeiro ponto a gente começa aí. Segundo, a gente entender o seguinte, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre estresse. Então, muitas das reações que a gente está falando, né, a gente vai falar, por exemplo, sobre ansiedade, e a ansiedade ela tem uma ação direta, né, no eixo HPA, né, no eixo de glândulas do nosso corpo que vão ter o controle, vão agir sob estresse e nosso instinto de luta ou fuga, ok? Então, principalmente quando a gente vai lidar com alguns hormônios, alguns neurotransmissores como cortisol e adrenalina,
A gente está falando tal qual a insulina não é coisa da sua cabeça, não é? É algo fisiológico. Sempre que a gente vai lidar com o estresse, o nosso corpo vai reagir, ok? Pensa assim comigo. Você está parado, de repente alguém faz assim. Ameaça te dar um golpe. Alguém ameaça, levanta a mão para cima de você. Desculpa estar fazendo isso, mas só para você entender, né? Você já vai fazer alguns movimentos. Você pode se proteger, você pode fechar os olhos, né? Tem alguns condicionamentos que são naturais de fazer. Alguns aprendemos, outros são reflexos, tá? Um reflexo medular. Tem coisas que quando você encosta, por exemplo, em algo pontiagudo ou algo quente, você não precisa pensar para tirar a mão. Isso é um arco reflexo. Mas tem algumas coisas que a gente aprendeu a fazer para se defender, para se proteger. É cultural, tá legal? Ainda assim, existe uma reação fisiológica quando isso acontece, não é? Você tem uma liberação de cortisol, você tem uma liberação de adrenalina, você tem um movimento neuroquímico para o seu corpo se proteger e se preparar para agir, lutar ou fugir. Ok? Essencialmente é isso. Então, a nossa fisiologia produz essa transmissão neuronal para que a gente possa se proteger. A ideia é essa, né? E assim é com qualquer bichinho desse planeta, principalmente os mamíferos superiores. Só que tem um porém no caso do ser humano. Tem um porém. Nós lidamos com uma realidade subjetiva, ou seja, o que a gente interpreta do mundo. Não é só o que a gente lida, o que é para a onça, o que é para o cachorro, o que é para o gato, também tem o colorido que nós damos para aquilo ali. Okay? Então, por exemplo, quando você lida com a figura de um palhaço, uma pessoa fantasiada de palhaço, para algumas pessoas pode gerar, né, uma alegria, para outras pode gerar medo. Depende da história, depende do colorido que foi construído em relação àquilo. Tá? Você tem as suas experiências. Quando eu falo alguma palavra, né, ou quando eu falo de alguma situação, quando eu falo de algum evento, cada pessoa vai poder reagir de uma forma diferente. Beleza? Então, o que a gente interpreta da realidade também vai ter uma ação direta na sua cabeça. Sua cabeça quer dizer que existe uma produção neuroquímica, uma resposta fisiológica para isso. Então, estou querendo dizer que estresse não é só físico, numa reação contra eventos físicos, mecânicos. Também é uma reação contra eventos psicológicos ou sociais. Ok? Então, lembra lá do início, nós somos seres biopsicossociais. E tudo isso vai gerar estresse. Agora não entenda mal, estresse é bom. Estresse é necessário. Nós amadurecemos por causa de estresse. Nós nos desenvolvemos por causa de estresse. Né? O que é uma musculação, por exemplo? É um estresse, tempo sob tensão em cima daquele músculo. E para reagir e se proteger àquele estresse, o músculo se fortalece. Estou dando um exemplo bobo que você já conhece. Porém, se esse estresse for em demasia, for acima do que aquele tecido tolera, ele lesiona, ele rompe. Ou tem uma palavra do grego para ferida, que é trauma. Ok? Então acontece um trauma ali. Foi um estresse acima do tolerado naquele momento. Do ponto de vista psicológico, isso também acontece. Pode acontecer um estresse acima do que a sua condição de vida te permite lidar. Ou pode acontecer um estresse durante tempo demais para você tolerar. Então veja, uma pessoa que está numa situação de crise, de cobrança muito alta no trabalho, talvez consiga lidar com isso, né? Durante uma semana, durante um dia, durante um mês. Mas ninguém consegue sair ileso de uma situação de estresse demasiado no trabalho por mais do que 2, 3 anos. Ninguém. Perceba o que eu estou dizendo. Ninguém. Estou falando de um estresse social. Olha isso. Então, tudo isso para não ignorar, pessoal, o fato desses 3 elementos, biopsicossocial. Estresse social pode te levar a um quadro de desequilíbrio. Então,
Para que não aconteça, por exemplo, de alguém chegar em algum momento e falar assim, olha, você está muito mal, você está estressado, você está ansioso, né? Você precisa tomar uma medicação, e sim, precisa, na maioria das vezes precisa sim, para começar um processo de reelaboração daquela realidade, de aprender a lidar com aquela realidade e buscar caminhos melhores para você. Mas, se a situação de estresse demasiado, por exemplo, é o seu trabalho, é a sua condição de vida, não vai ser um remedinho que vai resolver. Entende o que eu estou dizendo? Para que a gente não passe uma vida mascarando um sintoma com remédio. Sintoma, quadros depressivos, quadros de ansiedade, né? Sintoma, ele é a ponta do iceberg. Ele é o seu corpo mostrando que tem algo errado acontecendo. Ok? Então esse é o ponto para a gente já compreender desde já e não ignorar nenhuma dessas partes. Até aqui tudo bem? Até aqui vocês estão compreendendo? Boa noite pessoal. Estou vendo vocês chegando agora, não é? Deixei fixado aqui em algum canto que já subiu, eu achei que está fixado. Deixei fixado aqui o link lá do Instagram, que a gente está falando de terapia. Aqui, né, no Conheça-te a gente fala de constelação, é uma outra coisa, mas terapia clínica a gente vai falar nesse outro Instagram. Quem puder seguir lá, tá aí fixado, mas vivaleve.psi, que o objetivo é justamente esse, poder compreender, lidar com as nossas questões para ter uma vida mais leve. Tá? Vou falar para vocês do maior dos estresses que tem, do maior dos estresses, mas esse eu vou deixar um pouquinho mais para o final, tá? Que é um estresse que todo mundo vivencia, e é por isso que terapia é essencial. Tá? Mas por enquanto, fica aqui comigo para a gente compreender esse nível, onde que é esse nível de estresse. Você já notou que tem pessoas que às vezes vivem o que você está vivendo e não aguentam um dia? Já se descontrola, né? Assim? E às vezes você está vivendo uma situação já há meses e lida com aquilo de forma razoavelmente boa. Volto a dizer, 2, 3 anos ninguém aguenta, mas razoavelmente boa. Então você já deve ter entendido que tem pessoas que têm níveis de tolerância a estresse diferentes. Cada um de nós tem coisas que você não tolera, por exemplo, numa relação amorosa, e outra pessoa tolera. Tem coisas que esta mesma pessoa não tolera no trabalho e você tolera. Então, situações diferentes, porque depende da nossa construção social, como foram as nossas influências familiares e por aí vai. Tá? Então, cada um lida de uma forma diferente. Mas o estresse ele provoca uma reação. E se está acima da nossa capacidade de tolerância ou por um tempo demasiado, isso provoca uma ferida, provoca um trauma. Ok? E trauma, não é, de ordem psicológica, como a gente fala, é exatamente igual uma lesão, por exemplo, no músculo, uma lesão no osso, trauma, uma fratura. Né? A gente fratura. Afetivamente, a gente fratura. Isso acontece. E é possível o ossinho colar, afetivamente falando, né? Pegando essa analogia, é possível, mas fica uma cicatriz. Isso é um fato. Né? É possível fortalecer, é possível você se desenvolver melhor, criar recursos e ter até uma resposta melhor àquilo, aquele estresse, é possível sim. Mas se você não buscar um outro caminho para ter um outro tipo de vida e não lidar mais, ou pelo menos tanto assim, com aquele estresse originário, não vai adiantar. Não vai adiantar todo o remédio do mundo, não vai adiantar toda a terapia do mundo, se você continua naquela relação abusiva, se você continua naquele trabalho abusivo, se você continua naquela relação familiar abusiva, não vai adiantar. Remédio, terapia, sabe? Sei lá, qualquer coisa que você citar ali, não vai adiantar. O remédio mais potente não vai adiantar você se dopar. A medicação ela é necessária para te ajudar a regularizar, não é, esse sistema hormonal, esses neurotransmissores, para que você possa, a partir daí, ou durante o processo, aprender a lidar com determinadas situações, criar recursos afetivos para poder ter uma vida mais leve. E na maioria dos casos, ir desmamando o remédio. Em outros, é possível você ter uma deficiência, e você necessite do remédio para o resto da vida, porque faz parte da sua constituição. Da mesma forma que um diabético tipo 1, ele nasceu, não é,
sem a capacidade ou com uma baixa capacidade de produzir insulina, de regular o sangue, o açúcar do sangue dele, ele vai precisar de usar ali uma insulina, né, pro resto da vida. Ok? Tem coisas que vão melhorar, tem ações na vida dele que podem ajudar muito a vida, mas ele vai ter aquela necessidade. E às vezes a gente também vai ter ali no caso de uma depressão, no caso de ansiedade, de um transtorno de ansiedade, que é uma outra coisa, talvez seja necessário para o resto da vida. Depende de cada um, depende da constituição de cada um. Então, lembra. Primeira coisa sobre essa constituição de cada um. Quando a gente vai falar de depressão, quando a gente vai falar de ansiedade. Carlos, isso é hereditário? Isso tem uma questão genética envolvida? E a resposta é sim. Aliás, né, são quadros que a influência genética é altíssima. Ela é determinante? Não é determinante, mas é altíssima. Sua mamãe é depressiva? Seu papai é depressivo? Né? Eles lidaram com depressão ao longo da vida? O vovô, a vovó? Então, grandes são as chances de você também ter. Você tem o gene para isso. Isso quer dizer que esse gene vai ser ativo em você? Não necessariamente. Mas perceba, se você... Olha só o pensamento. Se eu sei... Pensa comigo. Se você sabe que tem histórico de câncer de pele na sua família, se você sabe que seu papai ou sua mamãe passaram por tratamento e lidaram com câncer de pele na sua vida, você, meu amigo, minha amiga, vai ficar pegando sol o dia inteiro ou, né, sol de meio-dia, sem protetor solar e etc e tal? Pensa comigo, você pode até fazer, mas você sabe que isso não é muito inteligente. Você, meu amigo, minha amiga, tem histórico de câncer de pulmão, doença cardiovascular na sua família. Você tem um pai com doença cardíaca, uma mãe, uma avó com doença cardíaca, ou com câncer pulmonar, por exemplo. Você, meu amigo, minha amiga, sabendo que você tem essa genética, tem esse histórico genético, você será fumante? Você pode, mas você sabe que não é muito inteligente. Não é isso? Ok? Estão me acompanhando? Se tiver qualquer dúvida, por favor, perguntem. Escreva aqui no chat, vou estar sempre lendo, tá? Então, veja bem, você sabe qual é teu histórico familiar, você pode escolher não se expor tanto àquilo. Aquele tipo de estresse, o cigarro é um tipo de estresse, né? O sol é um tipo de estresse, seu corpo reage, provoca reação no seu corpo, ok? Sabendo que você tem um histórico de depressão na família, caso não tenha depressão não, meu pai bebia de manhã, de tarde e de noite, meu avô bebia de tarde e de noite, mas não tem depressão não. Então, o alcoolismo ele vai entrar nesse quadro também, né? A dependência química vai entrar nesse lugar aí também. Se você sabe que tem um histórico familiar assim, você precisa pensar se você quer se expor, né, a determinados tipos de estresse. Considere que você pode ter, sim, uma vulnerabilidade maior à depressão, uma vulnerabilidade maior a transtorno de ansiedade e, por isto, você vai buscar condições de vida mais leves. Carlos, eu não sei ter uma vida mais leve, porque eu pego tudo para resolver. Não, cara, você não sabe. Todo mundo delega tudo para mim. Mas te obrigam? É uma primeira pergunta, tá? Ainda que você ache que sim, tem como você, sabendo que tem esse histórico, começar a dar para as pessoas de volta aquilo que é a responsabilidade delas? Tem como você começar a se proteger desse tipo de estresse? Faz sentido isso? Acho que essa é a pergunta essencial. Boa noite, Taninha, tudo bom? Estou te vendo agora aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo, pessoal? Pensa comigo, fala aí para mim. Estou achando vocês muito quietinhos. Espero que estejam me acompanhando. Vamos ver, tá? Então vou separar aqui para a gente conversar enquanto isso, falar um pouquinho sobre depressão, por exemplo, né? Então a depressão ela vai ter essencialmente um fator biológico, estou falando de fator genético, e o que acontece na prática é que você tem alguma espécie de desequilíbrio, né? Não é falta de Deus, não é falta do que fazer, não é um desequilíbrio de ordem hormonal, ok? Você vai ter um desequilíbrio na sua moderação ali, né? no seu disparo ou recaptação de serotonina, de alguns neurotransmissores, mas principalmente serotonina e noradrenalina, tá? Um pouquinho de dopamina, mas são esses eixos, são esses neurotransmissores que vão ser
essenciais ali. Por isso que um antidepressivo ele vai agir aí, né? Ou na produção ou na recaptação, geralmente na recaptação de serotonina, né? De noradrenalina, serotonina principalmente, ok? Vão agir aí, para você se sentir um pouquinho melhor e poder estar criando condições com psicoterapia para poder encarar as coisas de uma forma melhor, largar algumas coisas, pegar só o estresse que te é devido e por aí vai. Ok? Como é que é isso? Por isso que geralmente em tratamento de depressão você vai ter ali a psicoterapia, né? Vai ter um acompanhamento psicológico e vai ter um acompanhamento psiquiátrico. Vai ser importante, vai ser necessário, né? Caso eu tenha medo de ir no psiquiatra porque vão achar que eu sou maluco. Bom, primeira parte que eu vou te dar no coração se você tem essa preocupação. Quem que você conhece que é normal? Pensa comigo, ok? Então, se você considerar que ninguém é 100% normal, esse tal normal não existe, você vai ver qual é a sua condição, qual é a sua questão e o que você precisa de ajuda ou não. Porque todos nós precisamos de algum tipo de ajuda, beleza? Você não é mais fraca por causa disso, você não é, sabe, limitado, você é limitado, todos somos, entende? Então, você pode ter esse tipo de auxílio, ok? A Cristiane está falando, mas a pessoa depressiva não admite que tem. Isso é verdade, no início isso é verdade, mas veja bem, todos nós quando temos alguma espécie de problema, a gente leva um tempo para perceber, não é verdade? Né? Quem sente uma dor no joelho e fala assim, pô, senti uma dorzinha no joelho, acho que eu vou fazer uma ressonância magnética. É assim? A gente deixa, passa, vê, daqui a um dia, 2 dias, faz um movimento, levanta da cama, daqui uma semana você nota que ainda está doendo e tal, mas aquela dor é tolerável e a pessoa vai indo, até um momento que fica ruim para ela, que fica doloroso para ela, que começa a limitar o movimento. Aí ela vai ao médico, né? Assim. Com os quadros de transtornos também é a mesma coisa. Eu estou conseguindo lidar, eu vou levando, né? Geralmente as pessoas são assim, muito difícil, a pessoa, hoje não estou legal, estou tentando já há alguns dias que eu não estou legal, o que será que está acontecendo? Essa avaliação é um pouquinho mais difícil. Até porque, pessoal, é comum a gente confundir depressão com tristeza. Veja, é bom e saudável que você fique triste. Eu vou repetir, é bom e saudável que você fique triste. Só é possível experimentar alegria porque você experimenta tristeza. São estados, né? É igual a água, tem um estado líquido, gasoso, né? Assim, são estados. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Assim a gente experimenta a vida, ok? Depressão não é isso. Depressão é um constante humor arrefecido. Constantemente eu vivo em baixa, com dificuldade de lidar, dificuldade de sair da cama, dificuldade de fazer as coisas, nada me motiva, nada me agrada, não é? Às vezes eu não quero estar lidando com aquilo que mais me agrada, inclusive eu não quero mais. Então, depressão é uma outra coisa. Inclusive, né, hoje um dos quadros mais difíceis de diagnosticar é a distimia, que é uma depressão muito leve. É uma depressão muito leve e é sempre, é constante, ela não alterna muito. Então, é importante isso porque a gente vai percebendo qual é a nossa condição, quem que eu sou. Não é? Cara, como é que deixa de ser depressivo? Às vezes a gente não deixa. Às vezes a gente vai percebendo qual é a nossa condição, os nossos limitantes e busca recursos para poder ter uma vida boa. Eu sei que eu sou depressivo, logo eu não vou me meter em situações de estresse constante, não é? Em situações onde estou sempre batendo de frente com os outros desnecessariamente. Não vou. Não é? Não vou me colocar em lugares onde eu estou sempre, por exemplo, vou me lançar, me permitir ter um acesso constante a substâncias químicas que me entorpecem. Se eu sou depressivo, eu não vou. Né? Claro que eu posso beber uma coisa aqui, né, fazer alguma coisa ali, mas eu não posso ser constante nisso, porque eu sou o mais vulnerável. Estou dando exemplo, né, se a pessoa compreende quando ela é depressiva, quando ela foi diagnosticada. Caso eu vi no Google lá, pelo que eu vi, eu sou depressivo. Então, entendi. O Google é importante você ter algumas informações e buscar ajuda médica. Ok? Busca ajuda médica para entender. Porque hoje também as pessoas estão com mania de diagnosticar tudo, né? Temos um problema. Meu avô bebia muito e tem uma tia que está no mesmo caminho, né? Então, olha isso. Carlos, o que eu faço com tudo isso? Bom, primeiro é olhar para mim,
e ver quais são as minhas condições, meus limitantes, ok, tenho esse histórico na família. Então vou ter mais atenção com ele. Caso você está falando que eu não posso beber, claro que pode fazer o que quiser. Imagina. Mas entenda quais são as condições genéticas, quais são as condições socioculturais, né, para eu poder lidar. E o meu momento, porque eu posso estar no momento de baixo, eu posso ficar mais vulnerável. Né? Assim, caso eu estou muito mal, eu preciso beber. Eu não recomendo fazer isso quando está muito mal. Porque existe um condicionamento também. Tá? Tá. Tô vendo aqui, pessoal. Então, veja, temos isso de um lado. Então, depressão, ela entra nesse quadro, ela entra nessa condição. Vou falar um pouquinho sobre ansiedade também, para depois a gente encaixar as pontas lá no final, tá? Mas a gente está sempre falando de estresse. Nota que a gente está sempre falando de estresse. Ansiedade já é uma outra coisa, né? As duas coisas podem caminhar juntas e geralmente caminham, mas vou falar de ansiedade para poder falar de transtorno de ansiedade. São coisas diferentes. Caso eu ando muito ansioso, normal. Né? Por vários motivos, inclusive. Hoje em dia, a gente tem uma condição muito alta de estímulos, e isso influencia. Mas, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando desse eixo que eu falei lá no início, que lida com estresse no nosso corpo. Tá? Então, quando a gente vai ter essa resposta, principalmente de cortisol e de adrenalina, vamos lidar com o estresse, vamos lidar com essa condição de luta ou fuga, que é importante, a nossa sobrevivência, nossa evolução enquanto espécie, né, aconteceu também por causa disso, é um mecanismo de defesa, um mecanismo de reação, não é assim? Isso é importante. Só que, como eu disse lá no início, estresse psicológico, ele também é interpretado como perigo, ok? Se eu começo uma discussão com alguém, porque alguém discorda das minhas ideias, eu discordo das ideias da pessoa e a gente se confronta, você eleva o nível de cortisol e de adrenalina. Veja, ninguém vai bater em ninguém, ninguém está querendo tirar a vida de ninguém, mas estamos discordando. Olha isso, o corpo interpreta como estresse intenso. Né? Se você tem altos níveis de cortisol, por exemplo, caso eu quero emagrecer, uma grande dica, fora alimentação, fora exercício físico, é buscar outras vias que te evitem estresse. Porque estresse engorda. Altos níveis de cortisol faz você reter, né, o máximo de gordura possível. Olha que curioso isso. Então, com essa atenção, entendendo esse tipo de coisa, eu vou precisar ver como eu lido com essa condição de ansiedade. Essa condição que me ativa esse movimento de luta e fuga. Né? Toninha está falando ali, eu emagreço. Só se você ficar sem apetite. Porque senão, você comer meio creme crack, você engorda um pacote. Não é assim? Mas há quem em condição de estresse não coma, não se alimente. Não alimentar é outro tipo de estresse. Não é? Igual ela está falando. Né? Então a gente emagrece no primeiro momento, mas tem um rebote disso depois. Não comer, isso é outra coisa legal, né? Para quem estiver me ouvindo, aí a gente combina os conhecimentos, não é à toa, né? Por isso que me pergunto, por que psicólogo, por que educador físico? Porque é uma coisa só, tá, gente? Faz parte da mesma coisa. Vou dar outra ideia para vocês. Você, minha amiga que está me assistindo, que costuma fazer a sua primeira refeição lá no almoço, ou perto do almoço. É isso? Carlos, não consigo comer nada de manhã. Então, vou te contar uma história. Você constantemente está colocando seu corpo sob estresse. Você tende a ser uma pessoa ansiosa. Olha que doido. E não tem ninguém gritando no teu ouvido, mas você tende a ser uma pessoa ansiosa. Não é? E esse ciclo se alimenta, tá? Me alimento mais tarde e isso me estimula a ansiedade e isso, a minha ansiedade faz com que eu não tenha apetite de manhã. E assim a gente vai. Precisamos quebrar esse ciclo, não é verdade? Por quê? A nossa Constituição, não é, durante 100 mil anos de espécie humana, foi para comer de dia e dormir à noite. Uma caverninha à noite dormir. Okay? Hoje a gente está invertendo as bolas. Nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a gente começou a inverter as bolas. Não é assim? Então,
Então, a gente acorda tarde e aí ou é um café puro ou sei lá, né? As pessoas amam. Eu dei o exemplo do creme crack como se fosse pouco calórico, é calórico pra caramba, mas tem gente que faz isso. Então, sim, passo uma primeira metade do dia, luz, sem comer. Meu corpo entende que eu estou em privação, estou em estresse, estou ameaçado. E aí, esse mesmo eixo HPA, né, que vai ativar lá, vai mexer com o meu tronco encefálico, vai sinalizar meu corpo com estresse. Quando chega a noite, minha amiga, quando o sol vai baixando, que o seu corpo está se preparando para ir arrefecer, para ir dormir, porque a gente depende do ciclo solar, tá? Eu sei que você gosta de acreditar que é noturno, mas você não é, né? Eu não sou, ninguém é. Quando chega a noite, seu corpo fala assim, pelo amor de Deus, não comi nem metade das calorias que eu preciso para sobreviver. E detalhe, a boa parte das calorias, né, do seu metabolismo basal é consumido por esse cara aqui, né? É o teu sistema nervoso central, em especial o cérebro, né? Então, pelo menos 20% das calorias do dia são só para ele, okay? Principalmente do açúcar do dia é só para ele, beleza? Quando a noite vai caindo, né? Se você caça de dia, é isso que o corpo foi organizado para ser, para caçar de dia e dormir à noite. Se passou o dia, o sol está indo embora e você não caçou, você fez uma refeição e olhe lá, o seu lindo sistema nervoso central vai dizer assim, estou a perigo, vou morrer. Vou disparar aqui uma loucura de neurotransmissores para essa minha amiga, para ela comer o azulejo, o pé da mesa, tudo que for de mais calórico possível, para poder garantir que eu vou ter alimento, ter caloria necessária para sobreviver. Aí já notou o que acontece à noite? Fala a verdade. Eu tô adivinhando aí a vida de alguém, né? Aí à noite você vai comer e você vai comer o que for mais calórico. Note. Você vai comer chocolate, você vai comer salgadinho, você vai comer muita massa, você vai comer fritura. É isso que você vai comer. É isso? E aí vai no dia seguinte, você vai dormir empanzinado. E no dia seguinte, acorda sem fome. Lógico, ainda está fazendo a digestão, não é? Aí lá para depois do meio-dia você começa a história de novo. Então, estamos falando sobre ansiedade. Você quer reduzir os níveis de ansiedade? Uma coisa, coma direito, prefira alimentos leves, se alimente durante o dia e tenha preferência por proteína mais à noite. Segundo ponto, faça exercício físico. Cara, para ficar bonito, para reduzir seus níveis de ansiedade. O estresse, olha que louco isso que a gente descobre, que a gente sabe hoje em dia em pesquisa. O estresse agudo, controlado, musculação, uma atividade moderada aeróbica, não é? Um exercício que você gosta, é um estresse agudo, mas controlado, dentro daquele nível tolerado pelo seu organismo. Ele faz você controlar, regularizar esse eixo do estresse que eu citei no início da nossa conversa. Então, o estresse agudo controlado vai ajudar a regularizar o estresse crônico, a baixar os níveis de estresse crônico. Olha que doido, não é? Estresse é o que faz regular estresse. Então, atividade física, né? Alimentação, atividade física e o seu ciclo de sono, o seu ciclo circadiano, que é outra coisa que descontrola todo o seu corpo. Como é que você faz isso? Você precisa fazer uma higiene de sono. Você precisa ir desligando esse monte de luz que fica na sua face, não é? Você precisa ir colocando o celular mais de lado quando vai caindo a luz da noite. A luz do dia, perdão, vai caindo, você vai chegando à noite. Quando você vai se alimentar, deixa de lado, pega de vez em quando. Estou dizendo para você largar tudo. Estou dizendo para você, seja radical. Não, estou falando para adaptação do seu dia a dia. Você precisa realmente pegar o celular tantas vezes quando você pega à noite? É tanta gente assim para responder? Então pensa nisso. Ó. Faço musculação, açúcar não me faz falta também. Maravilha, maravilha, muito bom. A gente pode se alimentação melhor. Mas lembra sempre, né? Que arroz é açúcar, macarrão é açúcar, pão é açúcar, tudo isso é açúcar. Fruta é açúcar, leite é açúcar, tudo isso é açúcar. Não estou dizendo para não consumir, a gente precisa, tá, pessoal? Mas com moderação, a gente não precisa nem perto da quantidade que a gente consome, tá?
Tudo isso é açúcar. Açúcar refinado é veneno, é outra história, tá? Cássio, está falando para eu ser radical, para não fazer isso. Não, estou dizendo para você que a gente está falando de exceções. Pode comer chocolate? Claro que pode. Pode comer uma lasanha? Claro que pode. Não é? De vez em quando. Mas se você faz isso todo dia, você já entendeu para onde você está indo. Né? O que é exceção virando regra é um problema. Pô, virei noite um dia, comi tarde um dia. Não é o que está te matando. O que está te matando é o que você faz todos os dias. Entende? Todo dia um abuso alimentar, todo dia dormir mal, dormir tarde, todo dia comer, né, já na hora do meio-dia. Aí temos um problema. Você vai forçando esse estresse agudo, você vai forçando ali um quadro de ansiedade. O transtorno de ansiedade é quando o seu corpo, tal qual a diabetes, que eu disse lá no início, seu corpo não consegue mais lidar com aquilo, ele não consegue mais se autorregular. Aí temos um problema. Aí você vai precisar entrar com medicação e talvez precise para sempre. Entende isso? Então veja, a gente só precisa tratar com a mesma seriedade que qualquer outro quadro, qualquer outro órgão do nosso corpo. Simples assim. Mas é que eu não estou falando majoritariamente para quem tem transtorno de ansiedade. E a ansiedade, pessoal, assim como a depressão, são quadros que vão ter uma interferência, como qualquer neurotransmissor no nosso corpo, vão ter uma interferência direta na nossa forma de ver e de pensar no mundo. Então, você pode sim, como um diabético, por exemplo, se ele faz uma baixa ou faz um movimento muito alto de insulina, né? Ou ele pode entrar, pode experimentar, se tiver com um nível muito alto de açúcar, ele pode experimentar ali uma sede constante, uma vontade de ir ao banheiro toda hora, né? Entre outros problemas, né, mais sérios, perdas que vão começar a acontecer, como também um pico, né, de insulina e você ter uma baixa de glicose, também pode levar a pessoa a ter um comportamento mais mal-humorado. Né? Isso acontece com quem come muito tarde, tá? Também. A baixa glicêmica vai ser mais mal-humorado, vai estar mais lento de raciocínio, vai estar com dificuldade de compreender as coisas, vai ser mais grosso, mais grossa. Não é? Olha só como é que isso afeta a nossa vida. E vai afetar nossas relações. E afetando as nossas relações, mais uma vez o ciclo se repete. Entende? Da mesma forma, tanto a ansiedade quanto os quadros de depressão biopsicossocial, vamos falar do social agora. Um dos mecanismos mais importantes para o tratamento e o atenuar, o melhorar quadros, por exemplo, de depressão, e ansiedade também, mas depressão em especial, é justamente relações sociais saudáveis. O oposto de depressão não é felicidade. O oposto de depressão é conexão. É relacionar-se. Relações saudáveis. Cara, tem um monte de gente em cima de mim que só me perturba. Você é obrigado? Ah, cara, mas é família. Você é obrigado? Quanto tempo, cara, eu tenho que tolerar um monte de abuso, exagero que minha família faz em cima de mim? Quanto tempo você aguenta beber veneno? Simples assim. Quem disse que você é obrigado? Não, cara, mas essa é uma relação que eu decidi ter. Ok, então você tem que estar constantemente avaliando o quanto dessa relação você quer ter. O quanto de proximidade você tem. Você pode ter uma relação saudável. É igual, às vezes, o açúcar que eu falei. Posso ter uma relação com açúcar? Claro que posso, de vez em quando. Não é? O problema é diariamente. Posso ter uma relação com aquela pessoa da família que é bem complicadinha? Claro que posso, de vez em quando. Diariamente é que é complicado. Entende isso? Então, conexões sociais mais saudáveis. Isso é importante. Pessoal, o ser humano, ele foi feito para se relacionar. Ah, mas eu me isolo de todo mundo, eu estou sempre isolado de todo mundo. Talvez isso já seja um indicativo de depressão e você ainda não notou. Todo mundo está ruim, está tudo ruim sempre, todo mundo é terrível, tudo é incômodo, ninguém presta, ninguém é bacana. Será que é um mundo mesmo que não presta, que não é bacana, que não tem nada de interessante? Ninguém tem nada de interessante para falar? Será que é isso mesmo? Então perceba, tem algo que já acontece aqui. Então você precisa ficar atento a esses pontos também, tá? Ficar atento a esses pontos também. Ok? Tranquilo aqui? Então, eu vou falar agora do se até aqui está tudo bem. Faça perguntas.
questione, critique, seja o que for. E eu vou falar de qual é, na clínica, o maior movimento depressivo, o maior movimento que nos leva à ansiedade que a gente lida na clínica. Maior. Que nos leva, porque a gente está falando de estresse, né? O maior tipo de estresse é aquele estresse que a gente lida durante muito tempo até o momento que a gente sucumbe. A depressão, inclusive, é esse movimento de defesa do corpo. Por um tipo de estresse que a gente não consegue tolerar por muito tempo, né? Não deveria tolerar por muito tempo, mas muitos toleram uma vida inteira. E o maior estresse que nós podemos lidar é o estresse de não estar vivendo a vida que nós gostaríamos de viver. O estresse de estar vivendo uma vida que outros falaram que nós temos que viver, que outros nos cobram, que o meio faz parecer que é o ideal, e eu estou vivendo, mas no fundo eu estou percebendo que aquilo não é a minha, que eu não sou daquele jeito, que esse caminho não me serve, que aquele tipo de relação não é bacana para mim, que esse tipo de trabalho não é bacana para mim, que o tipo de amizade não são bacana para mim. Eu estou notando isso. O meu corpo está dizendo isso, a minha fisiologia está dizendo, mas eu continuo naquele mesmo lugar, naquela mesma condição, naquele mesmo relacionamento. Esse é o maior estresse crônico que existe. Viver uma vida que eu não estou desejando. Agora, atenção, ninguém está dizendo que você só vai ter uma vida boa quando você viver tudo o que você quer. Não é isso. Ok? A gente não vai chegar ao ponto da infantilidade de dizer que a gente sempre vai ter uma vida, que a gente vai poder ter uma vida onde a gente tem tudo o que deseja. Não é isso, até porque isso seria a própria morte, não é possível, né? O desejo ele depende da ausência, então sempre vai faltar alguma coisa, faz parte, né? Só que o contrário também é terrível. Não estar vivendo nada ou quase nada do que eu gostaria é um tipo de estresse muito alto. E muitas vezes é um estresse que você está se submetendo. Cara, mas esperam que eu esteja bem casado, esperam que eu seja uma boa mãe, esperam que eu seja uma boa profissional, esperam que eu lide e resolva os problemas da minha família. Esperam que eu anime, né, os meus amigos e amigas. Quando a gente sai, eu tenho que animar todo mundo, né? Essa semana eu escutei algo assim. Até quando você vai se divertir é cobrança, é isso? Então veja, não é o que eu quero. E isso é uma coisa fantástica da terapia, é o espaço onde você consegue perceber na sua própria fala, entender o que você mesmo está fazendo e falar assim, não quero mais isso. Não quero, quero outra coisa, quero outra vida. Olha só, né? O estresse crônico de ser ou viver algo que você não queria. Isso aí, ó, tá no top. Tá no top. Acontece com alguém que você conhece? Se sim, vou deixar esse último pensamento para você lidar, compreender, perceber se é bom ou se não é. Tá legal? Esse é o último elemento, mas é o mais importante. Ele deveria vir primeiro. Olha só tudo que a gente falou de fisiologia, das relações familiares, dos processos culturais, até chegar no ponto crônico ali do estresse que vai levar a quadros depressivos e ansiosos. O estresse de viver a vida que você não gostaria. Não é? Tentando agradar pessoas que geralmente não se importam tanto, que não estão vivendo a sua vida e que no fim não calçam seus sapatos. Percebe isso? Cristiano está falando, a própria pessoa se impõe. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, mas fala a verdade que a gente não culpa os outros. O difícil é a gente lidar com as nossas próprias decisões. Eu decidi estar nessa relação, eu decidi estar nesse trabalho. Não é? Carlos, está difícil arrumar trabalho, mas não está te impedindo de buscar outros enquanto isso. Ninguém falou que você tem que largar nada, não. Mas buscar outros, estudar para uma outra coisa, se preparar para uma outra coisa. Está fazendo isso? Se não, então você está dizendo que é aqui que você quer estar. Tudo bem, assuma isso. Não é? Estresse crônico de estar vivendo uma vida que você não gostaria. De estar tentando ser algo que você não é. Tentar ser algo que você não é. Por questões sociais, por conta da sua família, do trabalho. Esse é um estresse altíssimo e a gente não aguenta durante muito tempo sem deprimir, sem formar quadros de ansiedade imensos.
né? Como o pânico, por exemplo. O pânico é um nível de ansiedade imenso. Pode parecer que surgiu ali a partir de um gatilho, uma situação altamente estressante, e acontece, mas geralmente já tem coisa acontecendo antes disso, né? Foi só a gota d'água, entende? A grande gota d'água para muitos de nós foi a pandemia, por exemplo. Foi um alto nível de estresse, um alto nível de medo, de insegurança, né? Mas alguns passaram, estão bem, outros precisaram lidar com algumas questões também, outros ficaram mal e ainda não se recuperaram. Eu garanto, já acontecia coisa antes, não é? E claro, o nível de estresse de uma pandemia foi diferente para cada um, inclusive pelas condições de vida. Então, para a gente fechar, pensa, você tem um trabalho estressante, você pega trânsito, tem um alto nível de cobrança, está cheio de dívida e um monte de gente perturbando seu juízo, não é? É claro que seu corpo vai reagir, processando um alto nível de estresse. Você pode ter acompanhamento, você pode ter medicação e às vezes vai ser importante para que você busque alternativas, não para você mascarar, porque é o tipo de vida que você está vivendo que precisa mudar. Se você hoje vive algo que você não gostaria de viver, está sendo uma pessoa que você não gostaria de ser, é o momento de você parar e olhar para o que está acontecendo. E ser honesto com você, com relação ao que você quer, a quem você é. Isso é difícil, tá? Porque com cada escolha vem centenas de renúncias. Você está preparado para renunciar a algumas coisas? Para não ser tão bem visto? Para não ser tão querido? Tem um estresse de pessoas invadindo a sua vida. Você vai precisar falar não. Você, não quero mais. Não vou mais fazer. Não vou mais aceitar. Você não vai ser tão querido assim. Tão querida assim. Você está preparado para isso? Se tiver, sua saúde vai para outro nível. Eu te garanto. Casamento muito nos impõe determinados estresses para manter-se casado, exatamente. Né? Acontece, vão ter estresses em todo tipo de relação, mas é um estresse que eu banco. É um estresse, peraí, botando na balança, isso vale a pena? Ou é só para estar casado? Só porque socialmente eu vou ser bem visto. Eu vou ver mal. Não, Carlos, aqui nessa relação tem algo aqui bacana, tem coisa aqui muito legais que vale a pena esse estresse que eu passo. Beleza, então diga para você mesmo. Eu banco, porque essa foi a escolha que eu fiz. Nossa, libertador, terrível, né? Deixa o outro a outra escutar, né? Mas essa é a verdade também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Passamos um pouquinho do tempo aqui, a gente fica 45, já chegamos a 50. Eu vou ficar por aqui a princípio, espero que tenha ajudado. Então, se você conhece alguém que vivencia processos depressivos, conhece alguém que vivencia processos de ansiedade, transtorno de ansiedade ou um alto nível de ansiedade, busque ajuda, busque terapia, busque acompanhamento médico, essas duas coisas serão necessárias. Se puder também recomendar, como já disse, se alimente melhor, melhore seu sono, faça exercício. Aí, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. Porque vai transformar, vai resolver tudo? Não, você vai ter uma vida muito boa, né? Porque escolheu esse caminho e sabe que você tem uma condição tratável. Não vai deletar isso da sua vida. Faz parte de quem você é. E tudo bem, né? Você pode ter uma vida melhor do que muita gente, inclusive, que não está lidando com essas questões. Ok? Ficamos por aqui então, pessoal. Agradeço o acompanhamento de vocês, as perguntas, as colocações também. Volto a dizer aqui, a gente... bacana. Volto a dizer aqui, quem não segue a gente lá no @vivaleve.psi, onde a gente só fala de psicologia, só fala de atendimento clínico e desses quadros. E o que precisar também, atendimento de segunda a sexta, a gente também está fazendo atendimento clínico, também faço atendimento clínico. Né? Aqui a gente fala de constelação, atendemos com constelação, que é um processo pontual, mas o acompanhamento psicológico ele faz toda a diferença. Carlos, para que fazer terapia? Para não precisar. Acho que é a maior das razões. Né? Carlos, para que fazer musculação? Para não precisar. Para que fazer atividade física? Para não precisar. Para que fazer controle alimentar? Para não precisar. É a maior das razões. Acho que vocês já entenderam, né? Então, ele falou que no Instagram, o outro Instagram é para separar, para a gente lidar com cada coisa em seu lugar, Toninho. Se eu falar, tem uns 500 Instagrams, né? Lá o de personal também, o Carlos Laré personal, a gente fala de educação física, fala só de treino. Aí cada coisa em seu lugar, porque eu gosto muito. Mas vivaleve.psi, tá? @vivaleve.psi dentro da psicoterapia a gente poder falar mais, auxiliar a ter uma vida mais leve, tá bom? Oi, Shirley, tudo bom? Fato, obrigado. A Shirley também
Nutri que não me deixa mentir. Não é assim? Óbvio. Pra quê, né? Controle alimentar. Pra não precisar, fato. Tá bom? Beijo, pessoal. Bom estar com vocês e até a próxima. Qualquer coisa, só manda mensagem. Tchau, tchau.